as diferenças entre Aristóteles e Galileu, Galileu com a ciência moderna e Aristóteles com a filosofia. Tentava a ver os fenômenos, refletir sobre eles e chegar a conclusões, enquanto a ciência era prática, tinha um saber ativo, ou seja, utilizava experimentos e tinha aplicações práticas, não apenas contemplava o fato. Suas grandes diferenças estavam, por exemplo, na organização do cosmos. Enquanto para Aristóteles a astronomia tratava da parte perfeita do cosmos, ou seja, da Lua para o que estava além do planeta Terra, aquilo que nunca mudava era feito de um material chamado éter. Havia até mesmo um grau de perfeição. O mais perfeito era aquilo que estava parado. O que estava abaixo dele, mas ainda num grau de perfeição, era aquilo que fazia um movimento circular. Ou seja, apesar de mover-se, voltava sempre ao mesmo ponto por ser perfeito. E a Lua era o ponto final da perfeição, enquanto na Terra, apesar de estar parada, tudo se modifica a todo tempo, tudo se move a todo instante. Portanto, a Terra seria o ponto imperfeito. Ele dizia que os corpos tendiam a ir para baixo ou para cima, de acordo com o material do qual eram feitos. Eles eram feitos apenas de 4 materiais: água, ar, terra e fogo. Aquilo que era feito de ar ou fogo tendia a ir para cima, e o que era feito de água ou terra tendia a ir para baixo. Apesar de tudo ser feito da mistura dos 4 ou de menos dos 4, aquele que tivesse mais de um ou mais de outro iria subir ou descer. Já para Galileu, era exatamente o contrário. Os corpos não tendiam a ir para cima ou para baixo. Na verdade, era a Terra que os puxava, graças à teoria da gravitação. Galileu também discordava sobre duas ciências tratarem desses assuntos. Para eles, havia apenas uma ciência que deveria tratar de todos, já que se aplicava a mesma regra a todo o universo. Dois experimentos importantes de Galileu foram o experimento da lei da queda dos corpos, ou seja, ao mesmo tempo de queda em qualquer material, se descontarmos a resistência do ar. Ele fez esse experimento com objetos redondos, portanto ele conseguiu diminuir a resistência do ar, ou seja, o atrito, e provou sua tese em partes. O segundo experimento foi o telescópio. Ele conseguiu ver formas irregulares na Lua e manchas pretas no Sol, que hoje sabemos que eram explosões solares, explosões de gás. Também viu anéis em alguns planetas e outros satélites, ou seja, outras luas em alguns planetas. Isso prova que nosso planeta não era o único a ter uma lua e que nossa lua não era perfeita. Portanto, a teoria de Aristóteles estaria errada. Agora vamos discutir o surgimento da ciência moderna. Seu principal antecedente foi a hegemonia do modelo aristotélico, ou seja, todas as pessoas estavam aceitando o modelo de Aristóteles para o universo. Isaac Newton consolidou a ciência moderna com a teoria da gravitação universal, que juntou várias leis e teorias de outros cientistas. A consequência grave foi a confiança nos resultados da ciência, e todas as ciências tentavam ser tão exatas quanto a física. Newton criou as 3 grandes leis e unificou a lei da queda dos corpos e o movimento dos astros numa única lei. 1, 2, 3. O grande marco daquela época foi o surgimento do método científico, em etapas. As etapas para o método científico eram, portanto, observação, hipótese, experimentação e uma generalização para a criação da lei ou teoria. A observação era ao máximo rigorosa, precisa e metódica, sempre tentando alcançar a máxima objetividade, às vezes utilizando até mesmo instrumentos científicos. Entretanto, não há uma observação com dados puros, sem nenhuma interpretação, até porque quando observamos sempre privilegiamos alguns aspectos e tendemos para certos pontos. E o olhar dos cientistas é ainda mais impregnado por suposições do que nós leigos, que não entendemos tão bem as teorias científicas. Depois, a hipótese, que era uma explicação provisória dos fenômenos. Depois, vinha a experimentação, que servia para a comprovação definitiva da hipótese, sendo-se que a hipótese tem uma origem que não é mecânica, é uma invenção, até mesmo antecipada por conhecimentos e raciocínios. Era um pouco mais subjetiva, mesmo havendo critérios para julgar. Então, a generalização. Se uma hipótese passava pela experimentação, as condições todas deveriam satisfazer uma generalização. Assim, haviam outras experimentações com uma sutil diferença da experimentação anterior para que se generalizasse e criasse assim uma lei ou até mesmo uma teoria.
A experimentação também é uma observação. Usa a indução e não é, portanto, certa. Não se sabe o que influenciou na experimentação, e mais de uma hipótese pode ser confirmada. Esses são alguns dos problemas. Por fim, algumas diferenças básicas. Na ciência antiga e medieval, de Aristóteles, era geocentrismo, o universo era o cosmos, era uma hierarquia, um grau de valor, um grau de perfeição. A essência dos corpos era importante e havia separação entre a física e a astronomia. Explicava os movimentos pela finalidade, relacionada à natureza das coisas e aos 4 elementos. O movimento circular significava a perfeição. O método dedutivo, com observação e sem experimentação. Na ciência moderna de Galileu, era o heliocentrismo, o Sol no centro do universo. O universo era homogêneo, democrático e geometrizado. Unifica a física e a astronomia e explica o funcionamento dos movimentos, descrito como matemático. A lei da queda dos corpos e o funcionamento do universo, a partir da observação do telescópio, e o método é indutivo e experimental. Restringe-se à questão dos fatos e ignora o valor. Algumas dúvidas que podem haver quanto ao vocabulário. Finalização teológica é a parte da finalidade, deduz as consequências a partir da finalidade. Contemplativa não quer agir na natureza, só entendê-la. Qualitativa, o que as coisas são, sua essência e as características. Aplicação prática e saber ativo seria uso na atividade, um experimento, para se explicar o uso na prática. Causal ou mecânica ativa seria a relação de causa e efeito, uma coisa tem um efeito noutra. Quantitativa seria a matemática, geometria, explicações feitas de uma forma matemática.